Vamos dar então início à sessão. Esta é uma sessão de neurovendas, a neurociência na prática da venda, vem de encontro aos recentes desenvolvimentos feitos nos estudos e no desenvolvimento da neurociência. Idila tem que fechar o seu vídeo, se faz favor. Sim. Ok, obrigado. A neurociência desenvolveu-se mais nos últimos 20 anos do que nos últimos 200. Na realidade, hoje os estudos neurocientíficos, o estudo do mapeamento do cérebro humano, é uma das áreas onde existe maior desenvolvimento, maior investigação e centros, quer de imagiologia, quer de neurociência, se têm dedicado ao longo destes anos a descobrir como é que funciona o cérebro humano. E porque é que isto é importante? É fácil perceber porque é que é importante. Não é? Nós só funcionamos porque temos um cérebro humano. E para sermos capazes de perceber como os outros funcionam, sermos capazes de perceber quais são as tomadas de decisão e de que forma é que as pessoas tomam decisões, nós temos que conhecer o funcionamento do cérebro, os processos que levam a tomar uma decisão. Reparem, durante décadas, nós fomos desenvolvendo uma série de técnicas, uma série de teorias, uma série de experiências que resultavam ou que não resultavam, mas na realidade tínhamos muita dificuldade em ter algum rigor científico na abordagem que fazíamos aos clientes. Hoje vivemos o tempo da venda científica, ou seja, nós hoje usamos os conhecimentos que temos do cérebro para reduzir as margens de erro e perceber quais são as técnicas que causam mais efeito e que levam a uma maior eficácia na tomada de decisão do cliente. Quer começar por dizer e quer começar por usar uma frase do nosso neurocientista António Damasio, quando ele diz que o homem é um ser emocional que pensa, não é um ser pensante que tem emoções. Nós somos seres emocionais. E quando somos seres emocionais, a emoção está associada às nossas memórias. As nossas memórias têm mais importância ou menos importância, têm mais significado ou menos significado em função das emoções que estão associadas. Quer isto dizer que se eu tiver uma memória de uma determinada música, se essa memória de uma determinada música tiver associado o meu primeiro beijo, eu provavelmente nunca me vou esquecer dessa música. Qualquer outra música que não tenha um lado emocional, provavelmente eu vou ser incapaz de saber quando é que eu ouvi pela primeira vez ou que importância é que tem. Porquê? Porque não está carregada com emoções. Então uma coisa que nós aprendemos nos últimos anos é que as memórias, que são o elemento fundamental do nosso lógico-dedutivo, da forma como nós percepcionamos o mundo que nos envolve. Porquê? Porque nós estamos sempre a estabelecer comparações entre as novas memórias, as novas mensagens com as nossas memórias registadas, mas as nossas memórias dependem, elas estão mais presentes ou menos presentes, dependendo da carga emocional que está associada a essas memórias. Bom, então, para que é que isto serve? Que utilidade é que isto tem? É muito fácil de perceber. Se eu ativar as memórias do meu cliente e não as carregar de emoções, o meu cliente vai se esquecer facilmente, não vai captar a atenção, não vai estar atento e muito provavelmente não terá nenhum significado para ele, não terá nenhuma importância. Logo, a probabilidade de comprar aquilo que eu estou a vender, não interessa se é um produto tangível ou um produto intangível, se é uma ideia, se é uma mensagem política ou se é uma mensagem religiosa, o efeito vai ser negativo.
Porquê? Porque eu não fui capaz de ativar as memórias que estão registadas e armazenadas no cérebro das pessoas e reescrevê-las de forma a que a pessoa as carregue com um elemento emocional e associe ao meu produto, associe à minha ideia, associe à minha mensagem. Então reparem que este processo, que é muito simples de explicar desta forma, é um pouco mais complexo de como acontece no cérebro humano. Felizmente, nós hoje, desde 1997, nós podemos começar a estudar o cérebro humano vivo, não cortado às fatias, mas vivo. Em execução, em função. Nós mostramos imagens às pessoas, nós interagimos com as pessoas, mesmo quando as pessoas estão em equipamentos de ressonância magnética funcional, eu tenho a possibilidade de ver o cérebro a funcionar em vivo. Então significa que aquilo que acontecia até ao princípio deste milénio, que eu só conseguia estudar o cérebro humano às fatias, num microscópio, eu agora posso estudar o cérebro humano vivo, em ação. E, portanto, o elemento mais importante do cérebro humano, que é a rede neuronal, que é as sinapses, as ligações que se dão entre as diferentes áreas do cérebro, que eu não conseguia estudar em vivo, e, portanto, limitava-me só a saber quais eram as diferentes partes daquela massa cinzenta, eu agora consigo perceber aquela rede enorme. Para terem uma ideia, existem 86 mil milhões de neurónios no nosso cérebro e cada um destes neurónios pode estabelecer mais de 1.000 milhões de ligações a outros neurónios. E é isto que nos dá a inteligência, é isto que nos dá a consciência, como diz Damásio, é isto que nos dá a capacidade de tomarmos decisões. E tomar uma decisão é um processo muito complexo e que depende de uma série de fatores que são determinantes para que nós tomemos esta decisão ou aquela decisão. Reparem, não existem duas pessoas iguais. O que sempre dificultou muitas vendas, a mim sempre me fez muita confusão. Na década de 80 eu comecei a estudar profundamente programação neurolinguística. Efetivamente todos nós temos programas que atuam automaticamente sem nós termos consciência, ou seja, em função de determinadas ativações, ou seja, em função de uma imagem, em função de uma palavra, o meu cérebro ativa determinados programas para agir ou pensar de determinada forma. Ok, isto parecia muitíssimo bem. O problema é que a minha experiência no terreno mostrava-me que uma imagem de um carro amarelo despertava emoções positivas, de valência positiva, num determinado tipo de cliente e despertava emoções de valência negativa num outro cliente. E isto sempre nos deixou muito nervosos, porque uma das bases da programação neurolinguística é aquilo que nós chamamos de modelação, ou seja, eu vou vendo o que funciona, eu sistematizo e faço uma modelação das práticas que funcionam, ok? E depois aplico-as com maior frequência. Vou-vos dar um exemplo. Se eu chegar ao pé de um cliente e lhe disser, olha, você quer comprar isto? E ao fim de 20 vezes, de 100 vezes de fazer isto, só consigo 2 vendas, eu parto do princípio que esta prática não é eficaz. Se eu chegar ao pé de um cliente e disser, olá, boa tarde, como está? Posso ajudar ou de alguma forma posso ajudar no que procura? Ou o que é que procura em concreto? Ou seja, se eu utilizar um sistema de pergunta, de tentar perceber qual é o problema do cliente, antes mesmo de lhe tentar meter um produto pela goela abaixo, eu ao fim de 100 clientes, eu percebo que 40 compraram. E, portanto, nós chamamos a isto de modelar. Eu vou aplicando as práticas que têm mais sucesso. E porquê? Porque efetivamente elas têm uma percentagem maior de sucesso e eu não sou burro de todo e sei que quando digo determinadas coisas tenho menos sucesso, quando digo outras coisas tenho mais sucesso.
O problema é que mesmo assim, isto é aquilo que nós chamamos uma evolução darwiniana, ou seja, eu vou aprendendo à minha custa, eu vou ter que bater com a cabeça nas paredes 100 vezes para conseguir fazer uma venda e depois dizer assim, bom, se calhar esta não é a metodologia certa, então vou alterar a metodologia. E lá vou eu outra vez bater com a cabeça 100 vezes, não é? Para perceber que afinal esta nova metodologia proporcionou 10 vendas. Se calhar ainda não é satisfatório. Vou alterar outra vez a minha metodologia. Ou seja, até o início, a meio da primeira década deste milénio, portanto até cerca de 2005, 2007, as vendas assentavam exatamente numa série de técnicas, mas, meus amigos, eu estudei-as quase todas, exaustivamente, dou formação há mais de 30 anos, dou formação em vendas e já formei milhares de pessoas em vendas e sempre fiz de uma forma empírica. Reparem, quando alguém me perguntava, mas a programação neurolinguística, a aplicação das técnicas da programação neurolinguística é científica? Não. Só que funciona melhor do que outras. Na realidade não havia nenhuma cientificidade, não havia nenhum estudo científico que me garantisse que se eu agisse desta forma, tinha mais sucesso do que agir de outra forma. O que é que acontece neste momento? O que acontece é que nós hoje podemos perceber o que é que funciona e o que é que não funciona. E mais importante do que isto, conseguimos perceber quais são os processos neurológicos, quais são os processos na nossa rede neuronal, ou seja, no cérebro, que acontecem antes da pessoa tomar uma decisão. E quais são as áreas do nosso cérebro que são responsáveis nas diferentes etapas pela tomada de decisão. Perguntam vocês, bom, então agora existe um botão de compra, ou seja, se eu disser a palavra abacate, toda a gente vai desatar a comprar abacates. Não, infelizmente não é assim, porque nós somos seres humanos e, portanto, tínhamos que complicar esta coisa. Temos aquilo a que nós chamamos em neuromarketing a tabela de crenças. E o que é a minha tabela de crenças? A minha tabela de crenças é completamente diferente, pode ser semelhante, pode ser similar, mas não é igual a qualquer outra pessoa. Reparem, dois gêmeos, sim, são gêmeos, portanto tinham que ser dois, gêmeos que fazem uma vida em conjunto, cada um deles tem uma tabela de crenças diferente do outro. Porquê? Porque a sua fisiologia, a sua estrutura cerebral, aquilo a que Damasio chama a consciência, a forma como eles tomam consciência das coisas, o impacto emocional que tiveram quando guardam uma memória é diferente de uns dos outros. O que significa que a mesma memória, reparem, nós estamos numa sala, cada um de vocês vai lembrar-se deste pequeno seminário de forma diferente. Cada um de vocês vai acrescentar as vossas experiências, as vossas vivências, as vossas memórias, as vossas emoções do momento, as sensações, o próprio estado de espírito, conforme nos correu hoje o dia, conforme tiveram um dia de sucesso ou tiveram um dia de fracasso, isso vai condicionar a memória que têm desta formação e, como é óbvio, condicionará até, em último caso, a validade deste seminário para o futuro. Então, reparem, apesar de toda a cientificidade, até cerca de 2007, numa altura em que saíram uma série de artigos no New York Times, numa série de revistas de grande prestígio, julgava-se, muito usado por dois senhores muito importantes no marketing, que é Martin Lindstrom, que foi quem começou a fazer estes estudos em ressonância magnética, e Renvoisier, que tinha uma empresa que se chama SalesBrain. Eles estavam convencidos que havia um botão de compra. Estavam convencidos que se nós agíssemos de uma determinada forma, usássemos determinadas palavras e procedêssemos de uma determinada forma, conseguíamos sempre fazer com que um consumidor comprasse. Pois, infelizmente, para nós marketeers, isso é uma falácia, não existe.
o condicionalismo das tabelas de crenças de cada uma das pessoas vai condicionar a sua maior ou menor aceitação. E, portanto, nesse capítulo, mesmo quando utilizamos as técnicas corretas, quando a neurociência nos diz o que é que devemos fazer, mesmo assim, corremos o risco de não conseguir ativar aquele cliente a tomar uma decisão. Exatamente porquê? Porque ele vai interpretar aquilo que nós dizemos em função da sua tabela de crenças, em função daquilo a que dá importância, em função daquilo que é importante para ele e que ele tem na memória. Reparem, não existe mensagem, não existe processo de compra, ninguém começa a comprar, seja o que for, sem passar pela atenção. E a atenção, que é a primeira etapa, eu posso desenvolver todos os procedimentos corretos para captar a atenção de um cliente, mas pura e simplesmente ele não está interessado porque não gosta de carros amarelos. E, portanto, eu até posso ter o melhor carro do mundo, até pode ser uma pechincha, até eu posso vender por metade do preço, que muito provavelmente não vou conseguir vender, porque ele não gosta de carros amarelos, a não ser que ele seja português e nessa altura começa a pensar, ok, compro isto por metade do preço, gasto mais 2.000 euros a pintar o carro e pinto da cor que eu quero. Bom, os portugueses são especialistas em encontrar formas de contornar a situação, mas percebem o que eu quero dizer. Ou seja, nós temos que estar atentos à tabela de crenças. Mas repare, também aqui a neurociência nos ajuda imenso a perceber como é que eu uso a neurociência para ser capaz de captar a atenção do consumidor, de captar a atenção do cliente e perceber a que é que ele dá importância. Repare, todos conhecem a Mickey Mouse Technique. Eu gosto de lhe chamar Mickey Mouse Technique, porque se lembram do Mickey Mouse, dos desenhos animados, o Mickey Mouse tem duas grandes orelhas, dois grandes olhos, um nariz e uma boca pequena. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que quando estamos a vender, temos que ouvir muito, ver muito, cheirar um pouco, mas acima de tudo falar pouco. E falar significa fazer perguntas. Nós temos uma ferramenta poderosíssima que é o poder das perguntas. Quando eu faço perguntas, as pessoas vão me dizer aquilo a que dão importância. Então, reparem, eu não vou desatar a vender aquilo que as pessoas não querem, eu antes de mais nada vou tentar perceber o que é que as pessoas querem, a que é que as pessoas dão importância. Muitas vezes eu não consigo saber, as pessoas não são capazes de nos explicar exatamente o que é que querem. Steve Jobs, antes de lançar o iPhone, dizia que não vale a pena perguntar às pessoas o que é que querem, porque as pessoas, não sabendo o que existe, não sabem o que querem. Não é? Ninguém naquela altura queria uma raquete de ténis para falar ao telefone. Queríamos era telemóveis pequeninos. Mas assim que percebemos que podíamos partilhar as fotografias do cão, do gato, dos filhos, da família, a partir do momento em que percebemos que as redes sociais estavam a crescer e podíamos estar na conversa com os amigos, assim que percebemos que podíamos trabalhar em qualquer local, estar calmamente na praia e estar a mandar e a receber uns e-mails e a dizer ao chefe que estou a estafar-me aqui no escritório a trabalhar, o smartphone passou a ser um elemento da nossa vida, de tal forma que passamos o tempo na rua a fazer festinhas a um bocado de vidro, a um pedacinho de vidro, não é? Que é uma coisa muito estranha se olharem com a atenção. Normalmente não vemos o que se passa porque também nós estamos a fazer festinhas ao vidro, não é? Mas na realidade é o que todos hoje fazemos. Se me tivessem dito isso em 2005, 2007 foi quando foi lançado o iPhone, eu tinha-me fartado de rir e dizia que isso nunca ia acontecer. A verdade é que a necessidade que eu tenho de partilhar das redes sociais, de partilhar imagens, de trabalhar quase ininterruptamente, leva-me a que o smartphone, eu esqueço mais depressa o cinto das calças do que o meu smartphone. Nunca acontece. Nunca me esqueço do meu smartphone. Então, vamos ver uma coisa.
neurovendas é coisa para neurocientistas. Ou seja, é preciso ser um neurocientista, conhecer todas as regiões do cérebro, conhecer profundamente os processos, as químicas, os neurotransmissores e toda essa panóplia enorme de coisas que existem no nosso cérebro para fazer neurovendas? Não. Não. Os princípios, o estudo da neurociência é uma coisa muito complicada. É para neurocientistas. É para aqueles que se dedicam exatamente ao estudo do cérebro e dos seus componentes. Podemos usar os estudos de neurovendas nas nossas vendas? Sim, podemos. Ou seja, nós não temos que ser neurocientistas, nós temos que aplicar os princípios de neurociência na nossa prática do dia a dia. Ou seja, eu não vou pedir ao meu cliente que coloque um capacete de eletroencefalograma ou colocá-lo numa máquina de ressonância magnética funcional, até porque isso custaria fortunas, para saber se ele gosta do meu chupa-chupa ou gosta do chupa-chupa da concorrência, como é óbvio. Isso nós deixamos para as grandes empresas que têm poder enorme de marketing para fazerem esses estudos de milhões. O que eu posso fazer é usar os estudos de neurociência, perceber como é que as pessoas tomam a decisão, perceber como é que eu posso, de alguma forma, influenciar, condicionar, conduzir o comportamento das pessoas e depois aplicá-lo na prática. Eu não tenho que ser neurocientista. Okay? Eu não preciso de conhecer todos os componentes do cérebro para poder aplicar as neurovendas nas minhas técnicas de venda, no meu dia a dia, na minha eficácia de trabalho. Por isso, o primeiro passo é tentar perceber o que leva os meus clientes a comprarem os meus produtos. Na maior parte dos casos, nós tentamos vender produtos. Dê-me só um segundo. Na maior parte dos casos, nós tentamos vender os nossos produtos sem perceber o que é que leva os clientes a comprar os nossos produtos. Quais são as forças impulsoras por trás do comportamento? O que é que motiva as pessoas? Quais são os processos que levam à tomada de decisão? Como é que as emoções interferem na tomada de decisão? Como identificar o perfil comunicacional do cliente e ajustar o seu ao dele? Reparem, acham que comunicamos todos da mesma maneira? Não. Não, Muito de bem. tudo. De todo, não é? Se prestarem atenção, e reparem, garanto-vos que isto é só uma questão de hábito. Ao fim de 2 minutos ou 3, eu consigo identificar o perfil comunicacional de cada um dos meus clientes. Porque eu estou muito atento ao que eles dizem. Quando um cliente me diz assim, eu não vejo como é que este produto me resolve o problema, eu estou perante que perfil de comunicação? Um visual. É uma pessoa que orienta toda a sua comunicação para a imagem. E, portanto, eu, em vez de lhe dizer, você não ouve, ou você não sente que este produto é ideal, eu vou dizer, veja como este produto lhe resolve o problema. E o que é que eu estou a fazer? Eu estou a identificar, utilizando os estudos neurocientíficos de perfil de comportamento, eu estou a identificar o perfil de comportamento e estou a aplicar na minha comunicação as palavras, os argumentos, as formas ideais para funcionar com este cliente. Se eu tenho um cliente visual, eu tenho que construir imagens, porque o cliente visual dá importância às imagens. Quando eu falo da floresta, o cliente visual dá importância à árvore, dá importância à copa da árvore, dá importância eventualmente ao animal. Mas se eu estiver a falar com o auditivo,
eu vou dizer, ouça como isto é importante para si. Sabem porquê? Porque o auditivo dá mais importância ao ambiente, à envolvência, ao vento, ao barulho do vento, às sonoridades, do que verdadeiramente àquele tronco em concreto. E, portanto, se eu tentar que um cliente auditivo, quando estou a explicar a floresta, se concentre no tronco, muito provavelmente vou perder o cliente. Muito provavelmente não vou conseguir fazer com que o cliente passe da atenção à fase do interesse. Se, por outro lado, eu estou a falar com um sinestésico, eu tenho que lhe dizer, sinta como este produto lhe resolve o problema. Porque para um sinestésico, sentir aquilo que lhe estamos a dizer é mais importante do que ver ou ouvir, ver uma imagem ou ouvir uma sonoridade. Então reparem como 3 coisas extremamente básicas começam imediatamente por me impedir de fazer um processo de vendas correto. Porque reparem, se eu estou a falar com um visual e estou a utilizar palavras de auditivo ou de sinestésico, eu estou, a minha avózinha dizia muitas vezes, rapaz, faltem alhos e tu respondes-me em bugalhos. Mas é um pouco o que acontece. O visual não dá importância ao ouvir, o visual não dá importância a sentir. O visual dá importância às imagens que nós construímos e que permitem com que ele visualize o quadro todo. E às vezes dizemos, eu ouço isto diariamente, os vendedores a dizerem-me que eu apresentei o produto da mesma maneira ao indivíduo da manhã e ao indivíduo da tarde, e o da manhã mandou-me dar uma curva e o da tarde comprou. Não sou eu que sou incompetente, as pessoas é que são estúpidas que não entendem o que eu digo. Oh, meus amigos, em vendas, quando elas fracassam, a culpa é sempre nossa. Fomos nós que não fomos capazes de nos adequar e adaptar à pessoa que é o nosso cliente. Se eu uso sempre o mesmo tipo de apresentação, se eu uso sempre a mesma argumentação, se eu uso sempre as mesmas imagens sem recorrer a sonoridades ou a sensações, o que é que vai acontecer? Se eu tiver a sorte de apanhar muitos visuais, eu vou ter maior sucesso. Mas se eu tiver o azar de apanhar muitos auditivos, eu vou fracassar completamente. Então reparem como, muitas vezes, o insucesso das vendas não tem a ver com o nosso produto, não tem a ver com o facto do cliente ser estúpido e só querer comprar aquilo que não presta, não tem a ver com a nossa incapacidade de apresentação, tem a ver com a nossa incapacidade de diagnosticar. Por isso é que a primeira etapa do processo de venda diz que é pain, diagnóstico, identificar o problema do cliente, identificar o perfil do cliente, para nós podermos ajustar a comunicação a esse perfil e aumentar. Já agora, no curso vamos ver muitos os perfis e vamos ver como agimos com estas pessoas e qual é as técnicas adequadas. Reparem, se você a um visual colocar uma imagem, um folheto, qualquer coisa, nem que seja uma imagem do telemóvel, na mão, aumentou automaticamente em mais de 40% a probabilidade de vender a esse cliente. Mas se você fizer rigorosamente o mesmo com um auditivo, sabem o que é que vai acontecer? Ele já se dispersou. Porque ele não dá importância à imagem, e, portanto, o que quer perceber é a envolvência, o ambiente, todas as coisas inerentes, seja qual for o tipo de produto. Para cada um dos perfis, existem palavras, existem frases e existem uma série de condicionalismos que nós devemos respeitar para não falhar. E deixem-me dizer-vos, eu tenho 40 anos de experiência em vendas e muitos, como já vos disse, muitos milhares de horas de formação, quer a receber, quer a dar, e de experiências no terreno, com empresas. Eu diria que em 30% ou 40% das vendas o fracasso começa exatamente aqui
na incapacidade e no desconhecimento que nós temos de identificar os perfis das pessoas com quem temos que falar. Então, reparem, é muito importante que nós percebamos como funciona o perfil das pessoas, a que é que dão importância, a que é que não dão importância. Um visual dá mais importância a determinadas coisas, um auditivo a outras, por aí fora, o que significa que nós temos que ajustar o comportamento, o nosso comportamento de assertividade, devemos ajustá-lo à assertividade das pessoas. Deixem-me dar-vos três perfis de assertividade. Eu gosto de reduzir a 3 porque quem nos dera identificarmos 3. Não existe uma pessoa que seja 100% pensadora, 100% fazedora e 100% sensível, não é? Mas os perfis jogam em cima disto. Eu não posso chegar a um cliente que é um pensador e dizer, olha, isto não tem nada que saber, pá, você assina a nota de encomenda, passa o chequinho, nós mandamos entregar o equipamento e 2 dias depois estão cá os meus técnicos para lhe montar isso e ao 10º dia você está a trabalhar. Está maluco ou quê? Então, mas isto requer um estudo muito sofisticado. Eu tenho que analisar todas as vertentes, eu tenho que envolver todas as pessoas que colaboram comigo, eu tenho que não sei quê. Porquê? Porque o meu cliente é um pensador e eu sou um fazedor, não é? Agora imaginem exatamente ao contrário. O cliente um fazedor e eu vendedor ser um pensador. Isto não tem nada que saber. Eu vou fazer um estudo exaustivo, vou falar com cada um dos seus diretores, avaliar os prós e os contras, fazer um mapa cronológico de implementação, um levantamento do chão para perceber se existe um grão de areia que possa afetar a instalação da máquina e daqui a 3 meses você tem a máquina instalada. E o que é que diz o meu cliente? Oh, amigo, eu assim não lhe compro nem um descascador de batatas. Você está maluco? Okay? Você pensa que eu tenho o tempo todo do mundo. Agora vou estar à espera que você faça um estudo durante 3 meses para avaliar a viabilidade de uma coisa desta. Nem pense nisso, pá. Eu não estou interessado. Reparem, fazedores, pensadores e sensíveis têm comportamentos completamente diferentes. Se vocês próprios devem ter experiência com os vossos colegas no trabalho, ou com os vossos chefes. Por isso é que ouvem muitas vezes o chefe a dizer, oh homem, anda lá, mas já tinha feito 5 vezes isso. Mas ao chefe eu estava a pensar, oh homem, você não está aqui para pensar, mas está aqui para executar. Ande lá com isso, que senão nunca mais saímos daqui. Ou ao contrário, não é? Se o chefe for um pensador, diz, oh, outra vez a asneira. Oh, mas o chefe, isto era preciso andar depressa. É, pá, mas tem que pensar antes de fazer a asneira. Você percebem o que eu estou a dizer? Bom, já agora, as neurovendas também são muito boas para nós aprendermos a lidar com os nossos chefes e pelo menos não corrermos o risco deles nos despedirem porque não se entendem connosco. Então reparem como esta parte, a neurociência é vital e ajuda-nos imenso a perceber como é o perfil de cada pessoa e como é que podemos agir com eles. Depois, quais os estímulos que atuam mais eficazmente sobre o cérebro? Ou seja, o que é eficaz? O que é que provoca mais sensação? Assim, se quiserem uma definição de neurovendas, eu diria que a neurovenda pode definir-se como a aplicação às técnicas de vendas do conhecimento adquirido através dos estudos do cérebro com recurso a múltiplas áreas. Reparem, hoje a neurociência, para além do estudo neurocientífico do cérebro humano, nós hoje incluímos a fisiologia, a biologia, a psicologia, a antropologia, a sociologia, ou seja, o marketing transformou-se numa disciplina, numa área multidisciplinar que obriga o concurso de vários especialistas para podermos... E é normal, porque reparem, estamos só a trabalhar com o ser vivo mais complexo que existe neste belo planeta. E tão inconstante e tão volátil. Não é? E, portanto, tem como objetivo analisar e entender os fundamentos do comportamento de compra do ser humano. Volto a dizer, não há certezas absolutas, mas há caminhos mais corretos ou que se aproximam mais da certeza do que aquilo em que vivíamos, que era um pouco, desculpem uma expressão, osse-me-calhas, não é? Aumentar a previsibilidade e ajudar a diminuir a margem de erro, maximizando a eficácia do processo.
Uma das principais características dos próximos 20 anos é a volatilidade e a imprevisibilidade do mercado. Kotler escreveu no meio do ano passado um livro que se chama Marketing 5.0, onde ele faz uma análise do que vai acontecer em termos de vendas e em termos de marketing nos próximos 20 anos. E as duas principais características é a imprevisibilidade e a volatilidade, quer dos mercados, quer dos comportamentos das pessoas. E eu dizia, penso que ainda ontem no curso de neuromarketing, e vou voltar a dizer-vos isto, reparem como hoje nós temos pessoas que antes de 2020, antes da pandemia, e crianças com idades anteriores à pandemia, que vão ser afetados de uma determinada forma, porque em 2020 tinham 5 anos, ou crianças que em 2020 tinham 10 anos, ou crianças que já eram adolescentes e que tinham 13 ou 14 anos. Não se esqueçam que estas crianças, eu dei só estas 3 idades, os que têm 14 ou 15, dentro de 4 ou 5 anos são consumidores, eles já são, não é? Como sabem, já compram, nem que seja com o dinheiro dos pais, mas já compram. Mas dentro de 5 anos, provavelmente já têm o seu próprio dinheiro e já fazem compras. A pergunta que eu faço é como é que esta geração, estes milenares da primeira década vão efetivamente vão ter o seu comportamento condicionado pelos 2 anos ou 3 anos de pandemia. Mas o que é que a pandemia fez? Que tipo de condicionamentos a pandemia provocou em crianças de 7 ou 8 anos? E que tipo de condicionamentos provocou em crianças de 5? E o que é que vai acontecer naquelas que nasceram mesmo no início da pandemia e passaram 3 anos fechadas em casa, com os seus familiares, sem o convívio normal dos bebés, das crianças, até aos 3 anos de idade? Reparem que isto vai provocar comportamentos assíncronos e vai transformar o processo de vendas num processo extremamente volátil e extremamente imprevisível. Porque reparem, quando eles todos tiverem 20, 25 e 30 anos, nós não vamos ser capazes de perceber em que ano é que nasceram e como é que a pandemia os afetou. A não ser que sejamos capazes de usar as técnicas de neurociência para identificar marcadores, para identificar os alavancadores. No Brasil é comum gatilho, eu não gosto muito do termo gatilho, mas não é grave usar, eu prefiro chamar-lhe um alavancador. Quais são os alavancadores que levam estas pessoas a tomar decisões? Quais são destas 3 gerações aquelas que vão ser mais forretas do que as outras gerações? Quais vão ser aquelas que vão sempre sentir a necessidade da proteção e da segurança? Quais são aquelas que vão correr mais riscos? É que, obviamente, a situação da pandemia vai condicionar e vai fazer com que uns corram mais riscos, outros sejam mais poupados e outros sejam menos gastadores ou não sejam tão atritos ao consumo como outras gerações. Reparem, isto sempre foi assim. Desde que começámos a catalogar gerações, desde os baby boom da geração dos anos 60, passando para a geração X, todas estas gerações, nós fomos catalogando e as condições socioeconómicas, históricas, culturais, acabam por influenciar a forma como as pessoas compram. O problema é que estas gerações existiam, nós conseguíamos catalogá-las durante 15 ou 20 anos e, portanto, era fácil dizer esta pessoa é uma baby boom, esta pessoa pertence à geração X. Hoje, os intervalos de tempo são de 2, 3, 4 anos, o que é absolutamente louco. Imaginem todas as crianças que têm atualmente 7 ou 8 anos e que querem uma série de brinquedos e que vão com certeza passar 2 ou 3 anos com os pais a dizer-lhes não podemos comprar, tem que pagar a renda da casa, temos que comprar comida, o dinheiro não dá para tudo, não, escolhe só um dos bonecos, não pode ser 2.
Percebem como isto pode influenciar definitivamente a forma como as pessoas compram? E se influencia a forma como as pessoas compram, vai inevitavelmente influenciar a forma como nós temos que lidar com estas pessoas. Não podemos lidar com elas, não podemos comunicar com elas de igual modo com todos. E, portanto, a neurociência, a neurovenda, o que pretende é minimizar o erro e aumentar a previsibilidade do sucesso numa venda. E depois temos um problema, é que o consumidor hoje tem cada vez mais opções, porque o mercado é terrível, não é? Para cada produto que nós tenhamos, existem 500 no mercado semelhantes, iguais e provavelmente mais baratos. E segundo, tem cada vez menos tempo. Tempo é uma coisa que é quase como dinheiro, não é? Temos cada vez menos dinheiro e temos cada vez menos tempo. O tempo é algo que nós não nos damos ao luxo ou que não nos permitimos. Primeiro porque comportamentalmente nós temos uma necessidade da urgência, nós estamos sempre a correr atrás de alguma coisa e, portanto, tudo o que leva muito tempo nós não queremos. Querem ver os hábitos na internet? Não sei se sabem, mas só 25% das pessoas que entram numa página conseguem chegar ao fim. E só cerca de 10 a 15% dessas pessoas é que passam à página seguinte quando fazem uma pesquisa na internet. Isto mostra-vos o comportamento do consumidor. Enquanto que há 30 anos eu andava um mês para tomar uma decisão, mesmo de uma coisa que nem sequer era muito importante, não é? E hoje eu não ando um mês para tomar uma decisão. Eu pesquiso, eu investigo, eu vou à internet, eu vejo as alternativas, eu avalio as soluções e 2 dias depois estou a comprar o produto, isto para aqueles que são lentos como eu, que não gostam de comprar na hora, não é? Mas a maior parte das pessoas é cada vez mais imediatista. Então o tempo é cada vez menor, mas a oferta é cada vez maior. Porquê? Porque nós hoje temos a internet, porque nós hoje podemos pesquisar, porque nós hoje não estamos apenas condicionados pela informação do vendedor. Claro que as empresas têm que fazer trabalho de neurovendas na internet, têm que fazer trabalho nas redes sociais para ir ativando os alavancadores no cérebro das pessoas. E se não o fizerem, depois dificilmente o vendedor, no contacto com o cliente, o consegue fazer. Reparem, há 30 anos atrás, nós tínhamos tempo para criar uma nova atitude no cliente. Bom, há 20 anos para cá que nós não tentamos mudar a atitude do cliente, porque já há 20 anos atrás era difícil mudar a atitude dos clientes e, portanto, já criávamos atitudes. O problema é que tínhamos tempo para tentar várias hipóteses. Se não era por aqui, era por ali. Se não é pela antena, é pelo botão do rádio. Ou seja, podíamos experimentar várias alternativas para captar a atenção do cliente. Hoje não temos tempo. O cliente dá-nos uma única oportunidade. O cliente não perde tempo connosco. O cliente, se nós não formos capazes de ir certeiros, se eu não sou capaz de identificar a tipologia, o perfil do meu cliente, eu não vou usar as palavras certas e mesmo que use a argumentação correta, é o suficiente para o cliente dizer, não, isto não me interessa, isto não tem a ver comigo. Não porque não tenha a ver, mas pura e simplesmente porque não ativou os alavancadores que ele tem e que o fazem despertar um interesse por uma determinada coisa. Então, nós hoje temos basicamente 3 elementos ao nosso serviço. Instrumentos de neurociência aplicada. Os atuais instrumentos neurocientíficos permitem quantificar de forma objetiva o que os compradores estão a sentir no preciso momento em que estão no processo de compra. Ou seja, quando eu faço um estudo de neuromarketing, quando eu faço um estudo aplicando neurociência, eu sei exatamente para onde é que as pessoas estão a olhar, quanto tempo estão a olhar e qual foi o percurso do seu olhar. Hoje todos usamos
aparelhos, equipamentos de eye tracking, exatamente para quê? Para rastrear o movimento dos olhos, para perceber para onde é que as pessoas olham, quanto tempo olham. Quando faço um site, eu faço estudos de eye tracking para perceber se as pessoas não se estão a dispersar, se as pessoas olham exatamente para onde eu quero que elas olhem, o tempo que eu quero que elas estejam a ver e por aí fora. Hoje nós temos equipamentos, capacetes de eletroencefalograma, que são capazes de saber exatamente quais são as emoções que as pessoas estão a sentir quando veem um vídeo, quando veem um anúncio publicitário, quando veem uma imagem, quando veem um outdoor. Ou seja, estes capacetes, através de infravermelhos, vão perceber a atividade cerebral e como o nosso cérebro é altamente especializado, quando eu tenho uma emoção de prazer, acende-se determinadas áreas do cérebro. Quando eu tenho uma emoção de medo, ativa-se a amígdala e, portanto, aquela zona tem uma atividade. Quando eu tenho uma manifestação de fé, de crença, ativa-se uma outra área que é responsável pela fé. Então, reparem, nós hoje conseguimos saber com precisão o que é que a pessoa está a sentir. Atenção, apesar de haver estudos nesse sentido, ainda não somos capazes de saber o que é que a pessoa está a pensar. Ou seja, nós não temos uma bola de cristal, por enquanto, e não somos capazes de saber o que é que a pessoa está a pensar, mas conseguimos saber como é que a pessoa está a pensar. Hoje nós temos face reading. Se nunca se interessaram por isso e estão na área da venda, meus amigos, é a altura de começarem a prestar alguma atenção ao face reading. O face reading é o estudo do comportamento da face, obviamente envolve também o estudo do comportamento do corpo humano, as componentes de proxémica, de movimento corporal, de sudação, movimento dos olhos, microexpressões, que são expressões faciais que duram menos de um segundo, mas sobre as quais nós não temos nenhum controle, portanto são totalmente autónomas, o nosso cérebro age autonomamente. Face reading hoje é uma ferramenta poderosíssima em termos de vendas, de neurovendas, e quanto mais complexa for a venda, mais importante é a venda. Quando eu digo preço a um cliente e ele, faz uma microexpressão de nojo que dura aproximadamente um segundo ou menos de um segundo, eu sei que o preço não lhe agrada. E, portanto, não vale a pena estar a fazer bluff, não vale a pena insistir no preço, porque ele já manifestou através, ele até pode não o dizer. Quando eu digo o preço a um cliente e ele já está a dizer, isso é caríssimo, isso é não sei o quê, nem pensar, isso é um roubo, mas ele até tem uma microexpressão de felicidade, eu sei que o preço lhe agradou. Claro que ele está a fazer o trabalho dele, claro que ele está a contestar, claro que ele está a fazer bluff, mas já viram a vantagem competitiva que eu tenho quando eu deteto uma microexpressão de felicidade e o cliente me diz, isso não me interessa para nada. Não, isso é um produto que eu não tenho muito interesse. Não, eu sei que ele tem interesse. E, portanto, não vou dizer, seu grande mentiroso, você ficou todo feliz por lhe dar este preço e agora está aí armado em esperto, só para ver se baixa o preço. Não façam isso, não é? Franqueza a mais não é muito bom em vendas, tenham cuidado. Mas, na realidade, são ferramentas que nos ajudam a ser mais eficaz, como eu vos dizia, a ser mais preciso na minha estratégia de vendas, a adoptar e a usar a comunicação adequada. Depois, não existe compra sem motivação. A motivação é a força impulsora por trás do comportamento. Reparem, é uma coisa que me deixa absolutamente louco. Quando eu pergunto a vendedores quais são as principais motivações dos vossos clientes para comprarem o vosso produto, e me dão respostas daquelas banais de Monsieur de la Palice que não servem rigorosamente para nada. Encontrem a verdadeira motivação que leva o cliente a comprar, não aquela que ele diz que tem. Não se esqueçam de uma coisa, nós enquanto clientes mentimos que nos fartamos, até porque nem sempre somos capazes de admitir a verdadeira motivação.
Acham que todas as pessoas que compram um Ferrari vermelho o fazem porque querem ter um carro rápido? Pois eu vou-vos dizer que se calhar 90% das pessoas que compram um Ferrari vermelho é por uma data de motivações que não têm rigorosamente nada à velocidade, até porque muitas dessas pessoas têm medo de velocidade. Portanto, compram um Ferrari vermelho porque querem mostrar, querem ostentar novo riquismo, ou porque querem mostrar que têm possibilidade para o comprar, ou porque querem arranjar, ter muitos encontros e muitos namorados e namoradas, ou por uma série de razões. Nenhum deles compra um Ferrari, ou a grande maioria não compra um Ferrari por causa da velocidade, porque a maior parte deles nunca conseguem chegar ao fim da velocidade máxima do Ferrari. Não compraram por causa disso. É como as pessoas que compram um Jeep ou um SUV, mas nunca metem o seu SUV nem numa estrada de terra, quanto mais numa estrada de buracos. Ai, que o SUV estraga-se. Então, mas para que compraste um carro para todo o terreno? Não, comprei um carro para todo o terreno para mostrar aos vizinhos, não foi para andar aí no meio da terra e das serras. Portanto, reparem, se vocês não forem capazes de encontrar a motivação, se não forem capazes de encontrar a força impulsora por trás do comportamento, aquilo que leva as pessoas a agir, não vão conseguir vender. Porque estão a disparar balas de pólvora seca. Estão a tentar atingir o cliente com argumentações que não são importantes para ela. Até podem explicar que o Ferrari faz de 0 a 100 em 3,7 segundos. E que isso é uma velocidade absolutamente incrível. E que o corpo fica colado ao assento e só faz com que ele ainda tenha mais medo, porque ele tem um pânico da velocidade. Depois, não se esqueçam que só existe memória da emoção. Não se esqueçam que nós somos um ser emocional que pensa. Nós não somos um ser que pensa, pensante, que tem emoções. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que nós não compramos características. Eu compro benefícios. Se o vendedor me conseguir mostrar que pelo facto de eu ter um Ferrari vermelho, todos os meus vizinhos se vão roer de inveja, eu vou comprar o Ferrari vermelho. Porque o que ele está a fazer é ativar uma emoção que para mim é extremamente importante. Se ele me tentar explicar, tem árvores de camas à cabeça, motor V8, uma cúpula não sei de quê, e um êmbolo de plutónio, e mais uma ponteira não sei de onde, e um carburador não sei de quê, e uma suspensão MacPherson não sei de onde. Eu fico exatamente como vocês estão, cálculo, não percebem nada de Ferraris, não é? Nem de motores, e portanto estão a olhar para mim a dizer o que é que este parvo está para aqui a dizer. Na realidade, nós só compramos benefícios. Gostamos que sejam fundamentados por características. Percebem o que é que faz o vendedor quando vos vende o smartphone? Pá, este smartphone é fantástico. Você até pode jogar Fortnite aqui neste smartphone. Porque isto tem um processador Snack Chrome 422, 350 de não sei quantos megas por não sei quantos ROMs e não sei da quanto. Ah, ok. Então eu quero. Você quer porque pode jogar Fortnite lá. Não é porque tem aquele processador, porque não faz a mínima ideia para que é que aquilo serve. Ou seja, nós não compramos características, nós compramos benefícios. Se eu não for capaz de vender o benefício, eu não vou conseguir vender. Só que tem um problema. Para eu vender o benefício, antes disso, eu tenho que ser capaz de identificar o problema do cliente. Vou passar muito rapidamente só para terem uma ideia. Ressonância magnética funcional é, digamos, o ex-libris no estudo do neuromarketing, da neurociência. O único problema que tem é que estes equipamentos custam cerca de 3 mil a 5 mil milhões de dólares e, portanto, não é fácil termos acesso a eles. Felizmente que há empresas que investem nisso. Estes são os capacetes de eletroencefalograma, reparem, são muito simples, são só uns infravermelhos que detectam as atividades cerebrais. Hoje são relativamente baratos, ou seja, um equipamento destes custa na ordem dos 10 mil, 12 mil euros, e portanto é aquilo que usamos hoje em neuromarketing. Sensores dérmicos são coisas semelhantes aos que usamos no polígrafo.
Isto é uma leitura através de eletromiografia facial, ou seja, em vez de eu ser capaz de detectar as microexpressões, eu posso ler os estímulos musculares que são controlados pelo cérebro através da eletromiografia, é ainda mais preciso do que o face reading. Okay? Depois, eye tracking, como veem, estão a ver estes óculos? É como os nossos óculos, não é? Só que estes óculos estão ligados ao nosso smartphone, o que quer dizer que eu posso andar por uma loja, eu posso ir a qualquer lado e estão sempre a registar para onde é que eu estou a olhar e o que é que está a acontecer, ou posso estar a olhar para um site através desta barra, se esta senhora está a olhar para este site e eu estou a registar exatamente para onde é que ela está a olhar, quanto tempo é que demorou, por onde é que navegou, etc, etc. Eye tracking são os mapas de eye tracking, no fundo aquilo que já vos mostrei, e mostra-me a que é que as pessoas dão importância. Depois temos que perceber, como já vos disse, a importância das diferentes estruturas, o comportamento, o que é que são neurotransmissores e como é que eles são importantes na tomada de decisão, e por fim, o que é o cérebro trino. Não vale a pena explicar muito o cérebro trino. É uma teoria que divide o cérebro em 3 partes e atribui a cada uma das partes uma importância diferente no processo de compra e na forma como nós compramos. E, portanto, isto ajuda-nos a tomar decisões em relação à forma como apresentamos as coisas. Não se esqueçam de uma coisa, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, nós não somos racionais, como dizia Damasio. 90% das nossas decisões são emocionais e, como tal, quando estamos a vender, devemos agir sob a componente emocional. Depois não posso deixar de falar uma das coisas mais importantes em termos de neurovendas, que é perceber exatamente quais são os estímulos que influenciam o cérebro. Quais são os estímulos que são importantes na ativação do cérebro e que fazem com que as pessoas tomem decisões. O cérebro é egocêntrico, o cérebro só entende contraste, o cérebro só percebe tangibilidade, o cérebro só dá importância ao início e ao fim, o cérebro é fundamentalmente visual e, como é óbvio, já vos disse, é emocional. Depois, nós temos que perceber quais são as etapas do processo da tomada de decisão. Sabem, os seres humanos compram todos da mesma maneira, apesar de serem todos diferentes. Perdão, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós seguimos todos as mesmas etapas no processo de compra. Compramos todos seguindo as mesmas etapas. Mas somos todos diferentes. Porquê? Porque o que me leva a comprar isto e a não comprar aquilo tem a ver com as minhas tabelas de crença, como eu expliquei ao princípio. Mas o processo, a forma como eu compro, é igual para todos os seres humanos. E reparem, isto traz-nos um poder absolutamente incrível. Traz-nos a possibilidade de perceber em que etapa do processo de compra a pessoa está. Traz-nos a possibilidade de perceber que estamos eventualmente a ir com o caminho errado. Traz-nos a possibilidade de identificar os erros que estamos a cometer, voltar atrás e seguir pelo caminho certo. Existem formas de avaliar as etapas do processo de compra e, portanto, conseguir reduzir, voltar atrás, corrigir antes do cliente dizer não. Todos nós sabemos que quando o cliente diz não, ou o que é mais comum, quando o cliente diz vou pensar, 99% dos casos quer dizer não. Não quer dizer que eu não vá comprar. Quer dizer que você, senhor vendedor, não me convenceu, não me apresentou argumentos suficientemente válidos para eu tomar uma decisão. Por isso é que ficamos escandalizados quando o cliente compra um produto igual ao nosso, se calhar até inferior e mais caro, e não conseguimos perceber. O cliente é mesmo estúpido.
Então eu estava-lhe a mostrar um produto fantástico por um preço incrível e ele acabou por comprar um produto de pior qualidade por um preço maior. Não, o cliente não é parvo nem estúpido. Nós é que não fomos capazes de perceber o processo de tomada de decisão dele e, portanto, muito provavelmente usamos os argumentos errados. Baidu dizia em 2009, a neurocomunicação pressupõe a análise dos estímulos externos como as reações que um anúncio pode gerar a nível sensorial, a um nível semântico, e dos estímulos internos, ou seja, os mecanismos relacionados com o sistema de atenção, memória e emoções de quem recebe a mensagem. Quando eu estou a falar com um cliente, eu estou 300% alerta. Eu estou atento a todos os sinais não verbais. Eu percebo o movimento das mãos. Eu controlo as suas microexpressões. Eu estou muito atento ao movimento dos olhos. Eu quero perceber a sua cinética, a forma como a sua movimenta o seu corpo. Porque tudo isso é reações àquilo que eu digo. Nós não precisamos de chegar ao fim e ter o não do cliente para percebermos que erramos em algum sítio. Nós conseguimos ver isso na hora. Porque quando eu digo alguma coisa que não agrada ao cliente, ele manifesta. É só preciso estarmos atentos. É só preciso saber a que é que temos que estar atentos. E é nisso que a neurociência nos tem acelerado brutalmente o conhecimento. O homem é um ser emocional que pensa, não é um ser racional que tem emoções. Sem emoções, somos incapazes de tomar decisões. Se continuam a ser vendedores da razão, esqueçam, estão no caminho errado. Desculpem-me dizer isto à bruta, mas é mesmo assim. Em 1990, e reparem, não é uma coisa de há 10 anos, nem de há 5, há 32 anos, Damasio realizou um estudo com pessoas com lesões cerebrais que as impediam de ressentir emoções. Ou seja, as áreas responsáveis pelas emoções estavam danificadas. Embora se comportassem normalmente e pudessem descrever logicamente o que fazer, não eram capazes de tomar decisões simples como o quê e onde comer. Reparem, isto é verdadeiramente impressionante. Nós achamos que vamos almoçar a este restaurante e não vamos àquela por uma série de razões lógicas, e afinal não é nada disso. O que nos leva a ir a este restaurante e não àquele é uma qualquer emoção. Pode ser uma emoção negativa, uma emoção de nojo em relação a um restaurante, ou uma emoção de prazer em relação a outro, ou porque, pura e simplesmente porque costuma lá ir alguém que nós queremos conhecer e, portanto, vamos àquele restaurante, não por nenhuma razão racional, lógico-dedutiva e matemática, mas por qualquer fator exterior. Então, reparem, o que Damasio provou é que não existe compra sem emoção. Ora, acabem com essa retórica e essa técnica de querer argumentar com o cliente, de apresentar muitas características, de apresentar muitas... Não funcionam. Apresentem emoções. Façam com que o vosso cliente associe estados emocionais àquilo que vocês estão a dizer, porque dessa forma vão conseguir que ele tome uma decisão. Não existem decisões sem emoções. Nunca se esqueçam disto, por favor, e quando estiverem a vender, quando estiverem a passar uma mensagem a alguém, quando estiverem a tentar mostrar a validade dos vossos argumentos, nunca se esqueçam que não há tomadas de decisões sem emoções. Depois, quero abordar aqui um pouco do ponto de vista neurocientífico à comunicação e perceber quais são os elementos fundamentais. No curso de neurovendas nós estudamos com profundidade a neurocomunicação, ou seja, o que é que representa cada um dos elementos da comunicação. E reparem, a palavra, os sinais não verbais e a voz são os 3 elementos fundamentais da comunicação. A maioria das pessoas acha que o mais importante é a palavra, é aquilo que se diz. Deixem-me dizer-vos que Albert Mehrabian, penso que por volta de 1956, provou, sem qualquer margem para dúvida, que a palavra representa apenas 7% na comunicação.
e que os sinais não verbais, ou seja, aquilo que vos dizia, a cinética, a proxémica, as microexpressões, o movimento dos olhos, representa 55% na comunicação e que a voz representa só 38%. Por favor, aprendam isto, percebam como funciona a comunicação e como é que a podem usar de forma eficaz. Estudem um pouco de programação neurolinguística e percebam quais são os principais perfis de comunicação. Já falei disto, visuais, auditivos e sensitivos. Existem mais, como é óbvio, mas estes são os 3 perfis mais importantes. Não percebo como é que é possível comunicar com alguém se eu não for capaz de identificar o seu perfil de comunicação, ok? Estudem os sinais não verbais. O que é que cada uma destas pessoas me está a dizer? Simplesmente pela sua postura corporal. Porque se eu conseguir perceber o que é que cada uma destas pessoas me está a dizer, eu sou capaz de agir de forma correta, ir de encontro àquilo que essas pessoas querem ouvir e é importante. Não vou voltar a falar de face reading. Face reading é extremamente importante. Aprendam pelo menos a detectar as 7 microexpressões mais importantes e a perceber como é que agimos perante elas. Vejam o comportamento dos olhos. Percebam que o nosso cérebro não é capaz... Reparem, um sistema sensorial envia ao cérebro cerca de 11 milhões de bits de informação por segundo. Nós somos capazes de processar 20 a 50 bits por segundo. O cérebro recebe 11 mil items, mas só processa aproximadamente 40. Ou seja, nós passamos a vida a pensar que as pessoas ouviram, viram e perceberam aquilo que nós dissemos, e vocês vejam, é uma proporção de 11 milhões para 20. É tão simples como isto. Portanto, como fazer para que o nosso cliente receba a mensagem que é importante e não aquilo que não é importante. É fundamental para conseguir ser eficaz no processo de venda. Aprendam a usar a voz. A voz é uma ferramenta poderosa. Como viram, representa 38% da comunicação. Hoje, a venda é on life. Este conceito introduzido por Kotler no seu livro do ano passado vem mostrar a nova realidade. Oh, meus amigos, eu não posso continuar a vender como vendia há 20 anos atrás. O meu cliente nem é offline como era há 20 anos, nem online como era há 10 anos. Hoje o meu cliente é on life. E eu tenho que ajustar a minha estratégia a este novo comportamento, a esta nova forma de estar do meu consumidor. E, portanto, como tal, tenho que perceber de forma clara o que é o on-life e como é que isso influencia a minha estratégia. Captar, reter clientes e fazer bons negócios exige mais do que simplesmente ter experiência e boa intuição. Reparem, eu continuo a dar formação a muita gente, algumas têm 20 anos, algumas pessoas têm 50 ou 60. Alguns são vendedores há 30 anos, outros são vendedores há 30 dias. Reparem, todos os vendedores hoje têm que perceber como estas ferramentas os podem ajudar. A sua experiência, a sua intuição de 30 anos de vendas é muito importante, mas nunca será eficaz se não forem capazes de usar as novas ferramentas da neurociência. Porquê? Porque o consumidor, o cliente, é hoje cada vez mais hábil, mais exigente e, portanto, captar, reter pessoas e fazer bons negócios. Isto eu já disse, desculpem. Pessoas em vez de clientes. Reparem que eu digo muitas vezes pessoas e refiro-me a clientes só no sentido figurado. Eu nunca vejo clientes, eu vejo sempre pessoas. Cada vez que tenho um cliente à minha frente, não é um cliente, é uma pessoa. Porque é assim que eu consigo perceber o seu perfil, aquilo que é a sua persona e ajustar a minha venda à sua persona. Hoje vivemos o mundo, a era da cientificidade da venda. Ou seja, o médico há 50 anos atrás dizia, isso deve ser apendicite. Mesa de operações, descortejava o indivíduo até ver se era apendicite. Afinal não é apendicite, é o pâncreas. Era o semecalhas. Meus amigos, até há 20 anos atrás, até há 15 anos atrás, as vendas faziam exatamente o mesmo. Este cliente deve ser muito sensível ao preço. Capão, e dava-lhe com o preço em cima, não é? Nós hoje já não podemos fazer isso.
Nós não podemos fazer o que os cirurgiões faziam há 50 anos. Nós hoje temos que ser precisos. E, portanto, vivemos a era da cientificidade da venda. Mesmo quando falho, eu tenho que ter uma ideia de porque é que falho, para que não cometa o erro novamente, para poder modelar. Cada venda é uma venda e eu tenho que ter a capacidade de me adaptar. Para isso, eu tenho que ter ferramentas que me permitam ser rápido, ser hábil, ser adaptável e ajustável a cada persona. Se não pudermos saber o que pensam os clientes, temos que pelo menos tentar saber como pensam. Muito obrigado pela vossa, eu sei que excedi a hora, mas também com aquela atribulação toda no início. Este curso de neurovendas vai acontecer no dia